A frequência de uma onda pode ser percebida de diferentes formas quando há movimento relativo entre a fonte e o observador. É o que acontece, por exemplo, em uma corrida de Fórmula 1. Para um observador sentado na arquibancada, o som percebido muda conforme o carro se aproxima e se afasta dele. Trata-se de um fenômeno denominado efeito Doppler. O efeito Doppler é um fenômeno importante devido às suas diversas aplicações tecnológicas. A acústica, a cosmologia, ecocardiogramas, radares e sensores de diversos tipos utilizam manifestações desse fenômeno. Com aplicações em qualquer fenômeno ondulatório, o efeito foi previsto em 1842 pelo físico e matemático Christian Andreas Doppler. Em seu trabalho, ele afirmava que todo fenômeno ondulatório em que houvesse movimento relativo entre a fonte e o observador seria percebida uma onda com alteração na frequência. Com base nessa afirmação, Doppler propôs que esse seria o motivo de observarmos cores diferentes em estrelas duplas, uma vez que uma estaria se aproximando e outra estaria se afastando de nós a cada momento. Ele desenvolveu estimativas partindo dessa premissa para mensurar as velocidades envolvidas, mas, por ainda não ter disponível na época conhecimentos amplos a respeito da radiação luminosa, ele foi levado a erros grosseiros. No entanto, Doppler acertou no principal. Quando a fonte e o observador estão se aproximando um do outro, a frequência de onda percebida pelo observador aumenta. E no caso contrário, quando a fonte e o observador estão se afastando um do outro, a frequência percebida pelo observador diminui. E foi esse acerto que fez o fenômeno ser batizado com o seu nome. Mas como é que esse efeito funciona? Imagine uma pessoa em um pequeno barco em um lago calmo. Se a pessoa colocar um dedo na água e fizer o dedo oscilar, ela gerará uma onda plana com frentes de ondas circulares. Essas frentes de onda, elas irão se afastar do dedo continuamente enquanto a onda for produzida. Se o barco começar a se movimentar enquanto a pessoa continua com o dedo oscilando na água, as frentes de onda, elas começarão a se acumular na frente do dedo e na direção do movimento, e se afastando uma das outras no sentido oposto. Isso acontece porque a velocidade de propagação da onda não depende da velocidade da fonte, mas sim das características do meio de propagação. Esse acúmulo de frentes de onda em um sentido e esse afastamento no sentido oposto é a manifestação do efeito Doppler. O fenômeno ocorre da mesma maneira para as ondas sonoras. Então, considere uma ambulância parada com a sirene ligada. Ao redor da sirene se formam frentes de onda esféricas que se afastam da sirene ao longo do tempo. Se a ambulância começar a se movimentar, um acúmulo de frentes de onda se formará no sentido do movimento da ambulância, enquanto atrás dela as frentes de onda ficarão mais distantes umas das outras. Para um observador parado na calçada, vendo a ambulância se aproximar, as frentes de onda sonora que chegam, elas serão percebidas com um intervalo menor entre uma e outra do que as frentes chegariam se a ambulância estivesse parada. Isso faz com que a frequência aparente seja maior para esse observador do que a frequência real da fonte. Agora, se o observador estivesse parado na calçada atrás da ambulância, vendo ela se afastar dele, as fontes de onda que chegariam até ele seriam percebidas com um intervalo maior entre uma e outra. Assim, a frequência aparente para esse observador será menor do que a frequência real da fonte. É por isso que nós ouvimos o som de uma sirene de uma ambulância mais agudo, ou seja, com uma frequência mais alta, quando ela se aproxima de nós, e mais grave, com uma frequência mais baixa, quando ela se afasta.
Esse mesmo efeito ele pode ser observado quando a fonte está parada e o observador está em movimento. Considerando um exemplo análogo ao anterior, imagine uma ambulância parada com a sirene ligada, enquanto uma pessoa corre pela calçada na sua direção. Ao se aproximar da ambulância, o intervalo de tempo com que essa pessoa atravessa as frentes de onda será menor do que se ela estivesse parada, já que ela está se deslocando em direção à fonte emissora. Assim, a frequência aparente, então, ela será maior do que a frequência real da fonte, e a pessoa ela vai perceber um som mais agudo do que o que é realmente emitido. Se após passar pela ambulância a pessoa continuar correndo, ou seja, se afastando da ambulância, o intervalo de tempo com que ela vai atravessar as frentes de onda vai ser menor, porque ela vai estar se afastando da fonte emissora. Nesse caso, a frequência aparente para essa pessoa será menor do que a frequência real da fonte, e ela vai perceber então um som mais grave. Nos dois casos, o efeito Doppler faz com que a frequência aparente seja sempre menor do que a frequência real da onda se a fonte e o observador estiverem se afastando um do outro, e faz com que a frequência aparente seja sempre maior do que a frequência real da onda se a fonte e o observador estiverem se aproximando um do outro. Como vimos, o efeito Doppler para a luz fez parte da história da descoberta desse fenômeno. No entanto, como a velocidade da luz é muito alta, esse efeito só pode ser percebido quando a velocidade da fonte é muito grande, como no caso das estrelas e galáxias que se afastam da Terra. No caso das ondas sonoras, o efeito Doppler depende de duas velocidades em relação ao meio de propagação, a velocidade da fonte e a velocidade do observador. No caso da luz, isso é diferente, já que a luz não precisa de um meio para se propagar e tem velocidade constante. Logo, nós consideramos apenas uma velocidade relativa entre a fonte e o observador. Para um observador que se afasta da fonte, a frequência aparente é sempre menor do que a frequência real da onda luminosa emitida. Dessa maneira, o comprimento de onda aparente é maior do que o comprimento real da onda. Para a fonte e o observador se aproximando, a relação é análoga, ou seja, a frequência aparente ela vai ser maior e o comprimento de onda vai ser menor do que o comprimento de onda real. Lembrando do espectro da luz visível, o menor comprimento de onda é na região do vermelho, enquanto o maior é na região do violeta. Se a fonte e o observador se afastando fazem com que o comprimento de onda aparente seja maior, isso significa que há um deslocamento da luz para a região do vermelho. Esse fenômeno é chamado, na astronomia, de desvio para o vermelho, ou redshift. O desvio para o vermelho, ele relaciona a diminuição da frequência das ondas eletromagnéticas com a velocidade de afastamento das galáxias. O alargamento do espaço do universo e o consequente afastamento das galáxias umas das outras provoca o aumento nos comprimentos de onda das radiações que captamos, provocando um desvio para o vermelho. Para a luz, também ocorre o efeito Doppler caso a fonte e o detector estejam se aproximando. Nesse caso, o que se observa é um desvio para o violeta, que, no entanto, tem uma menor aplicabilidade nos estudos astronômicos. No entanto, o desvio com frequências maiores é muito útil para radares de tráfego aéreo e submarinos, que utilizam o efeito Doppler com ondas eletromagnéticas de menor frequência que as da luz visível, para localizar e obter informações acerca da velocidade de obstáculos ou de outras naves. Sendo assim, além da importante contribuição do efeito Doppler para a nossa concepção do universo, ele tem sido fundamental para o desenvolvimento de tecnologias em diversas áreas. O sonar, por exemplo, foi uma das primeiras aplicações desse fenômeno ainda lá no século XX. Ao captar ondas sonoras refletidas por obstáculos, é possível identificar se eles estão se aproximando ou estão se afastando utilizando o efeito Doppler. Os radares são outra importante aplicação muito difundida e que também utiliza o efeito, inicialmente a partir de ondas de rádio e atualmente a partir de micro-ondas ou de luz laser. Na medicina, o efeito Doppler permite estudar o fluxo sanguíneo sem práticas invasivas, por exemplo, em exames do coração,
ecocardiografias ou em exames obstétricos, como por exemplo a ultrassonografia obstetrícia, fetal ou placentária. Então, nesse vídeo nós falamos sobre o efeito Doppler, o seu funcionamento e suas principais aplicações em diferentes áreas. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima, muito obrigada, tchau!